Vamos então para a mensagem de hoje, porque nela termina a nossa série de mensagens ligadas a Gálatas, capítulo número 5, versículo número 22. E falando para você sobre a sua expressão, eu lembro lá era na Avenida Tiradentes, eu lembro eu no pescoço do meu pai, vendo o desfile de 7 de setembro, nossa, era muito legal, muito legal. Se você faz as coisas na motivação correta, da forma certa, de tal maneira que glorifique o nome do Senhor, de tal maneira que você faça as coisas espontaneamente, não manipulado, é muito bom, é muito positivo. Mas existem alguns ambientes, por exemplo, no meio de uma torcida de futebol, no meio de um ambiente que você é levado pela turba, pela multidão, que você pode se encontrar repetindo coisas, perdendo o controle das situações, perdendo o domínio de si mesmo, porque você está se identificando com aquele grupo. E esse é o assunto da nossa noite, domínio próprio. Não necessariamente ligado a qualquer tipo de manifestação, mas ligado à nossa vida, ligado aos impulsos que me levam a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Imaginem vocês, irmãos, eu acho que eu estou ficando tiozinho, eu acho que é coisa de tiozinho, deixa eu ver se o meu controle está funcionando, de eu ligar aqui, porque imaginem, eu estava, Wellington, fazendo o meu trajeto, e quando eu, ali no trajeto, vi uma banda de rodagem de pneu. Sabe quando o pneu do caminhão sai, a banda de rodagem? Então, irmãos, eu falei, esse negócio aqui vai ser útil para mim. Eu vou fazer um artesanato. Essa banda de rodagem, Miriam, eu posso fazer uma balança. Essa banda de rodagem eu posso forrar minha bancada e é bom para bater com o martelo ali. E eu, que nem era aquele personagem do programa humorístico, Sandra, pensei, por que pegá-la? Por que não pegá-la? Por que pegá-la? Por que não pegá-la? Peguei aquele negócio com farelo de borracha pesado, deu maior trabalho para trazer. Mas eu tive o impulso de pegar aquele, vamos falar o português, claro, aquele lixo que estava na beira da estrada. Peguei um lixo na beira da estrada. Imaginem vocês, irmãos. O Tiago está dando risada, mas é verdade. Foi mais forte do que eu. Camargo. Esse negócio de artesanato, às vezes é mais forte que nós, né? Mais forte do que eu. O homem, irmãos, ele já viveu um período de equilíbrio. Ele já viveu, sim, você olha, na Bíblia Sagrada, em Gênesis capítulo 1, por exemplo, o versículo 26, o homem tinha equilíbrio. E o equilíbrio permitia a ele dominar. Foi isso que Deus falou. Domine o homem sobre os animais, domine o homem sobre a natureza. E como o homem tinha intimidade com Deus, por conta da intimidade com Deus, nem precisava mandar dominar a si mesmo. Mas com a entrada do pecado, nós perdemos o domínio sobre nós mesmos. E aí, eu comecei falando da banda de rodagem, porque eu tomei um choque. Lá em São Paulo, quando eu pastoreava, eu fui visitar uma pessoa certa vez, e a casa dela estava cheia de coisas, e não tinha ainda esse nome que agora tem, de acumuladores. Já viu? Tem até um programa na televisão, acumuladores. Aí eu pensei de mim com o meu pedaço de pneu. Falei, rapaz, eu tenho que me controlar nesse negócio aqui. Porque aquele irmão que eu fui visitar, ele achou uma embalagem de biscoito negresco, falou, olha, é tão cromada, tão bonitinha, vou levar para casa, pode ser útil. Aí depois ele achou um prego, achou um pedaço de capacete, um pinico, uma lata, uma embalagem do McDonald's, e quando viu, pastor Manédio, a casa estava cheia de coisa. E acreditem, irmãos, tem mais gente assim do que você imagina. Gente que perde o controle, fala, não, esse parafusinho aqui, um dia
eu vou precisar desse parafuso. E ali o Maurício já está dando risada, já está falando, pastor, eu já falei alguma coisa nesse sentido. Irmãos, é verdade. A gente perde o controle. Estou falando para você de exemplo mais extremo, mas o controle está ligado ao prazer. O controle está ligado à satisfação, a um nível de bem-estar, está ligado a algum senso de preservação. Por isso, está ligado à área do alimento e do sexo, principalmente. O nosso assunto desta oportunidade fala sobre algo que merece toda a nossa atenção. Porque os outros destaques que nós fizemos nessa série de fruto do Espírito, diz respeito a quando eu sou provocado, quando alguma coisa está ruim. Eu preciso ter mansidão exatamente quando alguém está me provocando, alguém está me irritando. O outro fruto do Espírito, eles dizem respeito a situações que me são negativas, contrárias, irritantes. Mas esse fruto do Espírito, ele é diferente. Ele diz respeito a momento que, como dizia a velha música, estava tudo tranquilo, está favorável. A momento que tudo está bom. E aí, porque tem comida, eu como comida demais. Gula, glutonaria. Porque eu estou de alguma maneira atraente, eu quero uma vida sexual ampliada. Demais. E nas várias áreas da vida, irmãos, quando se está bem, quando as coisas acontecem de maneira favorável, tranquila, positiva, é exigido de nós, em Cristo Jesus, esta condição espiritual, de não permitir que a gente seja arrastado, buscando mais prazer, mais intensidade, tornando aquilo que é bom mal. E essa que é a nossa inclinação natural, que é a tendência dos nossos corpos de querer mais, pode atentar contra Deus e pode atentar contra a nossa própria vida. Deus teve muitos destaques, porque Ele nos ama, porque Ele quer que nós sejamos gente como gente tem que ser, e não desfigurados. O pecado que traz tristeza ao coração de Deus, porque o pecado, diz a Bíblia Sagrada, faz separação entre nós e o nosso Deus. Isso entristece a Deus. E nesse entristecer, e nessa entrada do pecado, que vai dominando as vidas sem Cristo, que vai arrastando os corações, a morte vem chegando junto, e é por isso que a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Jesus vem para reverter essa situação negativa. Jesus vem para remover, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a chegada de Jesus na nossa vida, tirando o pecado do mundo, tirando aquelas situações que são negativas, vem e nos iluminando e nos ensinando que se nós não tivermos o controle, a nossa vida vai se esvair, teremos prejuízos. E os prejuízos são óbvios. Os prejuízos são óbvios. É prejuízo físico. Ora, aquele que come demais, o seu corpo necessariamente, de alguma maneira, vai protestar contra aquele excesso de trabalho. Quem come açúcar demais, quem come gordura demais, quem perde o controle em qualquer área da vida, terá sobre si as consequências dessa perda de controle, que pode vir na forma de doenças venéreas, e aí você consegue, com a sua inteligência, ampliar isso que eu estou falando, e entender que o Deus que nos ama quer que nós tenhamos vida, que o Jesus que nos ama quer que tenhamos vida e vida em abundância, e vem dando avisos ao longo do tempo. Está projetado no telão um deles dito pelo sábio Salomão, um deles que mostra a necessidade, mais vale controlar a si mesmo
do que conquistar uma cidade. O verdadeiro guerreiro não é aquele que vence um exército inimigo. O verdadeiro guerreiro não é aquele que vence adversários e oponentes. O verdadeiro guerreiro é aquele que vence a si mesmo. Porque acredite, não existe alguém com mais habilidade para me derrubar do que eu mesmo. E assim, Deus vem falando, olha, não permita excessos, controla, tenha domínio próprio. Quando você lê, por exemplo, Provérbios capítulo 10, versículo 19, a Bíblia ensina a ter domínio próprio com relação às palavras. Não fala muito. É alguma coisa que até a minha avó, que nem sabia ler, e não tinha contato com a igreja, tinha no seu inconsciente. Ela falava para mim quando eu estava falando demais. Quem fala muito dá bom dia a cavalo. Você já ouviu essa frase? É a sabedoria popular. E está na Bíblia também. Se você não controlar a língua, poderá atrair morte para a sua vida. Quantas situações sociais que a gente falou que não devia falar, falou de um parente o que não poderia dizer e ele ficou de mal. Tantas situações, irmãos, que foram desfavoráveis. Provérbios, capítulo 23, versículo 20 e 21, fala assim: não ande com aqueles beberrões. Sai fora desse pessoal que bebe demais. Não anda com os comilões. Isso vai queimar você, vai fazer mal para você. E nas palavras do autor dos provérbios, ele diz que cada um tem que se controlar. E que quem andar com essas pessoas vai caminhar em direção à pobreza. Nem preciso falar para você sobre as advertências da Bíblia para ter domínio próprio na sexualidade. Mas para os irmãos que estão anotando e que gostam de enriquecer com o que a Bíblia diz, está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 3 a 5, onde a Bíblia diz assim: a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, tenham um domínio próprio em relação à sua sexualidade. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver de maneira honrada e santa, não controlado pelas paixões como vivem as pessoas deste mundo. E é claro, o domínio próprio em relação aos nossos sentimentos. A Bíblia fala que nós precisamos nos controlar com relação à nossa raiva, o domínio próprio dessa explosão instintiva. Efésios capítulo 4, versículos 26 e 27. Sabem, irmãos, esse assunto ele é delicado e necessário porque diz respeito a todos nós. Porque diz respeito a situações que nos dão prazer. Dá prazer falar da vida dos outros. Dá um sentimento de superioridade. Talvez você não assuma, mas você de alguma forma, ainda que inconscientemente, quando você fala o que o outro fez e você não faz, você se sente melhor do que o outro. O que eu estou dizendo para você é que toda a forma de descontrole, ela visa a ampliação do prazer. Se eu falo demais, eu estou buscando um prazer. Se eu bebo demais, eu estou buscando mais prazer. Se eu como demais, eu estou querendo que aquele prazer inicial, de quando o meu corpo encontrou a química do alimento, trouxe satisfação, só que eu já estou satisfeito. E se eu comer mais, eu já não sou mais o mesmo e a comida já não é mais a mesma. Mas eu tenho só mais um chocolate, só mais um biscoito, só porque é a luta, é esse arrastar pelo prazer, o domínio próprio, irmãos. É um caminho para Deus nos abençoar. O que talvez você esteja dizendo e pensando consigo mesmo é o seguinte: pastor, mas eu tenho necessidades físicas. Eu tenho necessidades emocionais. Eu quero satisfazer e quando eu me satisfiz, eu me senti bem, foi gostoso. E eu quero mais. E é o meu corpo, como é que eu vou controlar? É impossível isso.
Aí nós nos lembramos de como começou o ministério do Senhor Jesus. A Bíblia diz que o Espírito Santo levou a Jesus ao deserto para ser tentado. E na tentação de Jesus, descrita em Mateus capítulo 4, Jesus, então, ouviu do diabo assim: pô, você está jejuando, está com fome? Eu sei que você pode. Transforma essa pedra num pãozinho crocante, quentinho. E Jesus nos ensinou, através do exemplo, que a palavra de Deus não pode ser usada para fins de manipulação. A palavra de Deus não pode ser usada para fins que não sejam a glória de Deus. E Jesus olhou para o diabo, que em sua má intenção quis usar a palavra de Deus para levar Jesus a fazer o que Jesus não deveria fazer, e com a mesma palavra de Deus respondeu: nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus então, irmãos, trouxe para nós naquele jejum a percepção de que nós precisamos ter controle da situação e buscar o controle da situação. Deixe-me abrir um parênteses aqui para eu falar uma coisa ligada à nossa fé. Já que falei de Jesus com o jejum, deixe-me falar para você o que é o jejum. Jejum não é torcer o braço de Deus. Jejum não é greve de fome. Se o Senhor não me der aquele carro, eu não vou comer mais nada, eu vou morrer de fome, todo mundo vai ver que o Senhor é ruim. Essa não é a relação com Deus, irmãos. Jejum também não é dieta. Eu vou fazer um jejum porque eu estou gordo demais. Eu estou, viu, irmão? Estou esperando a segunda dose para eu voltar a pedalar. Inventaram umas camisas agora, Igor, que eles chamam um nome bonito, Slim Fit, mas a gente fica tudo apertado aqui. Estou sofrendo com a camisa, tem que perder a barriga. É um negócio sofredor, terrível. Lucimara dá risada porque o marido dela é atlético, mas eu estou sofrido aqui. Estou sofrido. Não consigo respirar. Sabem, irmãos, o jejum é uma declaração que nada na minha vida é mais importante, que eu não serei dirigido pelos meus apetites, eu não serei dirigido pelas minhas necessidades. Quando você faz um jejum, você está fazendo um tipo de oração com um gesto, que a palavra de Deus é mais importante para mim do que o alimento. Então, o jejum não é para jejum da conquista, não é isso. Jejum é para dizer assim: eu quero mais de Deus na minha vida, eu quero ouvir mais a voz de Deus, eu quero ter mais sensibilidade espiritual, o que vai inclusive permitir você desmascarar o diabo no meio da situação, mas que vai te dar grandes vitórias. Explicado então a questão do jejum, posso voltar para a mensagem e falar para você que já deve estar com o coração apertado, falar: pastor, mas Jesus é Jesus, né? Jesus existe mesmo, agora e eu? Então, eu e você temos um caminho para essa luta. Abra sua Bíblia, Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, onde encontramos este caminho, este segredo para agradarmos a Deus, para crescermos como pessoa, para nos aperfeiçoarmos em nossa jornada, para nos diferenciarmos das pessoas malvadas do mundo, para que nós possamos viver um estilo de vida diferente. E quando Jesus falou assim: eu vim para que tenham vida e vida em abundância, a vida abundante de Jesus é a vida na qualidade de vida que Deus idealizou para nós, onde nós não atraímos guerras para a nossa vida, não atraímos apetites que vão resultar em morte na nossa vida, onde nós somos instrumentos de Deus para a harmonia. E aí, a fala do apóstolo nos explicando neste texto bíblico é que na minha relação, em meu relacionamento com Deus, quando eu entreguei a minha vida a Jesus, a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 13, que o Espírito Santo de Deus veio morar em mim, e eu passei a ser então habitação, templo, tabernáculo do Espírito Santo. O crente é então, a igreja é o corpo de Cristo, o crente é templo do Espírito Santo.
esse Espírito Santo que já mora em mim, porque eu aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador, ele já está em mim. Ele pode ter espaço ampliado para trabalhar, ou ele pode ficar sufocado. Ele está lá, mas está exprimido. Exprimido é exprimido mesmo ou é exprimido? Eu não sei, de apertado. Eu sempre toco E por I, tem esse problema. Está apertado. E aí, na fala da explicação, o apóstolo Paulo falou para os irmãos de Tessalônica assim: olha, não extinguam o Espírito Santo. Ou seja, não vão sufocando, não vão apertando mais. Vocês, para serem bênçãos, para experimentarem a bênção, para estar em paz com Deus, precisam não se encher com vinho, onde há contenda, diz Efésios capítulo 4, mas encher-se do Espírito Santo. Pastor, o que é encher-se do Espírito Santo? É ser controlado mais e mais pelo Espírito Santo. É que áreas da nossa vida, seja a nossa vida conjugal, nossa vida profissional, nossa vida estudantil, nossa vida atlética, todo lugar, todas as situações, para usar o verso bíblico, todas as coisas da vida, quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa, você faz para a glória de Deus. À medida que o Espírito Santo controla você em todas as situações, sabe o que vai acontecendo? Esse espírito que outrora estava sufocado, vai encontrando liberdade para trabalhar. E essa liberdade do Espírito Santo dentro do seu coração comprometido com Deus, faz brotar fruto. Percebe? O fruto do Espírito, ele não é produzido com a mão, não é uma obra. Por isso em Gálatas 5,19 o apóstolo Paulo está falando, as obras são da carne. Você faz na unha, você ganha no grito, tira na porrada, é da carne. Do Espírito é fruto. Exige tempo, exige dedicação, tem que regar, tem que puxar uma terrinha para o pé da planta, cultivar, tirar os pulgões, e aí o fruto brota. Essa é a espiritualidade cristã, irmãos. Quando a gente vai, então, regando, tirando os pulgões da nossa vida, o Espírito Santo vai fazendo brotar. E o que brota, pastor? Está lá na tela, está no texto que eu pedi para você abrir. Mas o Espírito produz este fruto. Vamos ler juntos, irmãos? Vamos ler juntos? Mas... Muito bem, não tem lei, não tem decreto, não tem nenhuma situação, nenhuma medida provisória que possa revogar a grandeza, a profundidade e a importância desse fruto que brota. Se você não acompanhou ele, os outros 8, você perdeu, mas nem tudo está perdido. Você vai lá no YouTube, no canal Robson René, tem todas as mensagens, fruto por fruto. Bondade, benignidade, mansidão, porque hoje é o dia do domínio próprio. O domínio próprio é essa maravilha que nós precisamos priorizar. Que os sábios da história valorizaram. Imagine você, o Pitágoras. Lembra do teorema de Pitágoras? É o quadrado é igual ao quadrado, mas se é ao quadrado? Então, o Pitágoras, ele falou assim: nenhum homem é livre a menos que ele domine a si mesmo. É uma frase muito profunda e pesada. Afinal, os homens encontraram com Jesus, os religiosos da época, e Jesus falou: se vocês conhecerem a mim, que sou a verdade, vocês estarão livres. E ele falou assim, os homens falaram: que livre do que, rapaz? Nós nunca fomos escravos, nós somos filhos de Abraão. Puxa vida, nada pior do que alguém que tem uma visão errada sobre si mesmo. Eles foram escravos no Egito, foram escravos na Babilônia, foram escravos na história,
Mas nem é disso que Jesus está falando. Mas só para mostrar que eles estavam mentindo historicamente, nós nunca fomos escravo ou filho do carpinteiro. Falaram isso para Jesus, acredita? Claro, se Jesus quisesse rebater, Jesus falou, não, foram sim, claro que foram. Você estava amassando lá barro para fazer pirâmide do faraó. Se Moisés não chegar lá, você estava lá até agora, com o pé encardido. Aí vem falar agora que não é escravo. Mas Jesus nem estava falando disso, irmãos. Jesus estava falando do escravo do pecado. Porque o pecado escraviza. É uma luta muito grande para se livrar de vícios, para se livrar de sentimentos ruins, de hábitos escravizadores. Jesus estava falando disso, de ser liberto. E diante dessa situação e dessa verdade que nós estamos, o domínio próprio é um fruto que vai brotar da sua vida, na medida da sua intimidade, do seu crescimento, na medida que o Espírito Santo controlar a sua vida e os seus passos. A Bíblia traz um destaque que eu quero fazer com você em 1 Coríntios, capítulo 9. Você pode abrir a sua Bíblia também, os irmãos que gostam de marcar, é um bom texto para você ter em destaque. Mas se você não tiver, ele está projetado no telão. Sabe por quê, meus irmãos? Como nos outros sabores dos frutos que destaquei, como na bondade, como cada um dos outros frutos, o fruto é do Espírito. Então ele vai brotar pelo Espírito. Mas existe um ambiente mais favorável que faz este fruto brotar. Entende isso, irmãos? Temos irmãs aqui caprichosíssimas, maravilhosas, que cuidam de flores. Flores delicadas, como hortênsias, flores delicadas como orquídeas, rosas. A natureza faz a flor brotar. Mas existem cuidados, existe um ambiente favorável. Ai, pastor, isso aqui é uma planta de sombra. É um cuidado que se toma para que aquela planta frutifique. O que eu venho dizer para você aqui é que o fruto do Espírito vai brotar da sua vida. Mas existem passos, assim como a quantidade certa de água na planta, assim como a sombra correta, existem medidas que são tomadas por nós, que fazem com que esse fruto brote mais viçoso, que esse fruto brote mais rápido, que esse fruto brote mais bonito, que esse fruto fique mais tempo em contato conosco. Como eu acho muito legal quando a Bíblia explica ela mesma, eu quero mostrar para você qual é essa condição favorável que faz o fruto do domínio próprio brotar. Paulo falou assim aos irmãos de Corinto, 1 Coríntios capítulo 9, começando no versículo 24. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio. Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado. E aí você pode substituir a palavra disciplinado por ter domínio próprio. Sob todos os aspectos da vida, ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, eu não corro como quem corre sem objetivo, nem luto como quem está dando soco no ar. Eu disciplino o meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve ser feito, de tal maneira que depois de eu ter pregado a outros, não venha a ser desqualificado. Veja, irmãos, que interessante. O nosso penúltimo fruto do Espírito dizia respeito à mansidão. Lembram? Semana passada falamos de mansidão. Mansidão é este controle em relação àquilo que é externo a mim. Aquilo que está à minha volta. Eu preciso ser manso com aquele que me xinga, aquele que me ofende, ser manso com aquele que me provoca, ser manso em relação à situação que me faz explodir. Pastor, qual que é a diferença da mansidão para o domínio próprio? Afinal de contas, o cara provoca. Eu preciso ter domínio próprio para não dar um soco na cara dele.
Não é a mesma coisa, mansidão e domínio próprio? Não, não é. A mansidão é o meu estado de espírito em relação ao outro. O domínio próprio é o meu estado de espírito em relação a mim mesmo. Eu tenho que controlar o meu impulso. Eu não tenho nada, não estou pensando no outro, se ele é bobão ou se ele está certo. Eu estou pensando que eu preciso controlar. Não é a minha reação bater em ninguém. Não é a minha reação ofender. Não é a minha reação xingar. Não é a reação ser deselegante contra ninguém. Então, irmãos, vejam que o domínio próprio é um caminho da vida, que muitas religiões espiritualizadas, você vai lá no templo Gokula, estão buscando o domínio próprio, estão fazendo um mantra, alguma questão. E o que eu estou dizendo para você é que o domínio próprio, você não vai achar com uma viagem em si mesmo. Você encontrará com o Espírito Santo controlando você, com controle de dentro para fora, originado em Deus. É um caminho que se trilha a partir da disciplina. O texto que nós lemos, nos versículos 24, 25, trazem para nós este olhar para este caminho. Esse caminho que exige de nós, então, um planejamento, que exige de nós usarmos a cabeça, colocar a nossa inteligência a serviço do nosso bem-estar. Afinal de contas, pensa nos prazeres que te fazem mal, pensa nas situações que são negativas. O versículo número 24, a gente lê: vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas ganha o prêmio aquele que é disciplinado. A gente pensa que é mal da nossa geração, né? Dos adolescentes de hoje. Mas não é mal da nossa geração. É um mal da humanidade, de todos que não foram transformados por Jesus, dos não regenerados. Quem não foi regenerado, você vai encontrar nessa pessoa a resistência à disciplina. Quem não foi regenerado, aí você vai falar assim: ah, pastor, mas tem determinado grupo que é disciplinado. O jogador de futebol é disciplinado, ele treina, ele acorda às 6 da manhã, corre 10 quilômetros. Então, ele é disciplinado para aquilo que ele quer. Ele é disciplinado porque ele é cobrado pelo técnico. Ele é disciplinado porque ele pode ser punido por terceiros. O que eu estou falando para você aqui não diz respeito a determinada profissão que é conhecida pela sua disciplina. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da autodisciplina, de você dirigir a você mesmo. Então, é preciso entender que esse é um caminho que cada um de nós precisa trazer para nós rotinas. Se eu comecei a mensagem dando um aviso para você e falando: olha, fuja de lugares que você pode perder o domínio próprio, pode gritar junto com a multidão, fuja. Se eu estou dizendo para você que o domínio próprio depende do lugar, o domínio próprio também depende do fazer. Comece a ter práticas que resultarão em você mais equilíbrio, resultarão em você mais espaço para o Espírito Santo trabalhar. Uma disciplina de leitura da Bíblia, uma disciplina de oração, uma disciplina de boas músicas, uma disciplina de boas conversas, te ajudarão. Assim como sair de um ambiente de briga vai ajudar você a ter um controle para não brigar, sair de um ambiente de sensualidade ajudará você a controlar essa questão. No meu tempo, irmãos, eu não era crente. No meu tempo, era uma operação de guerra. Você ia na banca de jornal para comprar uma revista Playboy, parecia que estava comprando um fuzil. Era uma coisa do outro mundo. Era difícil para esconder em casa.
A pornografia, irmãos, agora está na palma da mão. Na palma da mão. E quantos são os homens crentes que estão deixando a sua vida se envenenar por esse vício, se iludindo com alguma coisa que é ficção? O filme pornográfico é editado. O filme pornográfico não é a realidade para você ter na sua vida. Estou chamando a sua atenção para você perceber que às vezes nós nos colocamos em contato com venenos que farão com que a gente perca o domínio próprio. Fuja. A Bíblia, irmãos, traz para nós a seguinte advertência que às vezes nós misturamos. A Bíblia diz assim: resisti ao diabo e o diabo fugirá de vós. E a Bíblia diz para nós fugirmos do pecado. Se você inverte esse negócio, dá errado. Dá errado. Se você tentar, é para fugir do pecado. Se você falar, não, eu vou resistir o pecado, não vai. É questão de tempo. Foge do pecado. Não resiste. Não resiste. Trazendo isso para a vida, a disciplina é um caminho. E você precisa escolher um bom caminho que te coloca em contato com coisas boas, que te coloca em contato com matéria-prima para o Espírito Santo trabalhar na sua vida. A disciplina tem um caminho. E qual é o caminho que ela tem? Versículos número 26 e 27, eu luto. Um caminho de enfrentamento. Eu brigo contra aquelas coisas que querem me dominar. A coisa que quer me dominar, eu não me entrego facilmente. Às vezes vai doer, às vezes eu vou começar a tremer. Já viu a pessoa que para de beber e começa a tremer? É prática para nós. Ah, pastor, mas aqui todo mundo é crente e não sabe do que o senhor está falando. Eu sei que existe na sua vida um pecado que te faz falta, faz você se sentir mal. Então, se você está se sentindo mal por estar distante dele, você está no caminho certo. Continue se sentindo mal, para a glória de Deus. Continue se sentindo mal, que Deus olhará esse momento de tremedeira seu e te dará vitória. A disciplina traz para nós a necessidade da luta com um foco. Quero vencer isso para glorificar a Deus, para abençoar minha família, para alegrar meus irmãos, para ter um testemunho positivo para dar. Luta direcionada, não como quem dá soco no ar, ele diz, quem sai que nem doido batendo em toda direção, não. Como quem sabe, bom, isso aqui eu não posso ter mais esse produto na minha geladeira, porque esse produto está sendo uma porta de entrada para outros vícios na minha vida. Domínio próprio, irmãos, está baseado nas escolhas dos caminhos que nós fazemos. E eu sei que nessa noite você entendeu que sem domínio próprio a gente atenta contra a nossa própria vida. Sem domínio próprio a gente faz com que o nosso corpo pague, com que a nossa paz escape. Sem domínio próprio, até coisas boas ficam ruins. Como eu acabei de falar para você com o alimento, como eu acabei de falar com você com tantas situações que sob domínio são bênção em nossa vida, que quando usadas para a glória de Deus, nos enriquecem e não acrescentam dores, porque são verdadeiras bênçãos. Mas se você perder o controle, vai te fazer mal. O Espírito Santo de Deus quer permitir que você aproveite melhor a vida, que você cresça e seja abençoado. E o Jesus que entrou na nossa vida e nos presenteou com o Espírito Santo, Ele está com você para ajudar você a ter domínio próprio e viver uma vida melhor. Tem situação na vida que você não está conseguindo controlar bem? Tem alguma inclinação, alguma prática que te faz mal e que você, se nós estivéssemos num momento particular, você me diria assim: ai pastor, eu perco o controle, e isso está prejudicando o meu casamento, está prejudicando a minha saúde.
não consegui parar. E estou falando de coisas simples como um bombom, irmão, para você que se descobriu pré-diabético. Veja que eu não estou falando de crack, não estou falando de cocaína. Não estou falando de cocaína, estou falando de Coca-Cola. Entendeu? Tem alguma situação, pastor, eu perco o controle. Deus quer que a sua jornada seja mais cheia de vida e de saúde. Que você tenha bem-estar e um bom testemunho que glorifica a vida e que glorifica o nome dele na sua vida. Vamos orar? Eu quero orar com você para que você vença essa luta, para que você entre por este caminho que traz vida e traz paz. Abaixe sua cabeça e vamos juntos colocar nas mãos de Deus e falar: Senhor, eu quero ter mais domínio próprio. Ih, irmãos, tem tanta situação que eu perco o controle. Vixe! Mas eu preciso, até para não entristecer você, preciso ter domínio próprio nas várias situações da vida.